Bom, então vamos lá? Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, sejam vocês seres humanos ou híbridos. Na última palestra que eu fiz, eu descrevi o plano astral com o intuito de relatar aonde estava localizada a sede da Fraternidade Branca. Porém, recebi várias dúvidas dos espectadores quanto às similaridades das práticas relacionadas à conexão com esses amigos fraternos e uma ferramenta mais moderna do esoterismo, chamada teurgia enoquiana, que em verdade, quando se para prestar atenção, elas são a mesma coisa, mas a dita enoquiana ainda exige alguns cuidados. Sendo assim, eu elaborei um conjunto de palestras visando explicar o plano astral, como deixaram lá nos comentários, porém, explanando essas relações esotéricas ao mesmo tempo, pois eu percebi que o advento dessa ferramenta mais moderna, dita teurgia enoquiana, gerou uma série de distorções, tal como o fato de que os seres que ela invoca não são anjos. Aí, nossa, meu irmão, mas se não são anjos, agora eu fiquei cheio de dúvidas. Quem são eles? Onde eles estão? Da onde eles vêm? Por que algumas pessoas os chamam de anjos? E o principal, o que essas criaturas realmente podem fazer para nos ajudar? Bem, como eu disse, é impossível esclarecer tudo isso em apenas uma palestra, ainda que o tempo da palestra do Círculo fosse maior, não é esta a questão, mas hoje nós vamos começar pela importância da reforma íntima. Diante disto, permitam-me apresentar o conteúdo desta noite. Eu trago um índice denso, que começa com o umbral ou a crosta terrestre, que é a mesma coisa, o conceito de egrégora, as falanges da fraternidade negra, as egrégoras benignas da crosta terrestre do umbral, porque elas existem sim, o guardião do umbral e, por fim, a reforma íntima. Irmãos e irmãs, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Tarsis Braga. Eu faço parte de algumas ordens já tem bastante tempo, inclusive atuo como iniciado e palestrante, compartilhando uma conquista com aqueles que gostam de mim. Eu tive a felicidade de, em uma loja de uma ordem que eu faço parte, ser chamado para conselheiro, então estou muito feliz. Tive experiências paranormais maravilhosas quando fui sacerdote de algumas religiões e, por fim, eu faço faculdade de parapsicologia em um instituto de parapsicologia que eu frequento, porque eu simplesmente amo o ocultismo. Eu acredito que, igual a todos vocês, não só que acompanham as minhas palestras nas ordens, mas as palestras aqui do Círculo toda segunda-feira. Então, agora que fomos devidamente apresentados e com muito trabalho pela frente, vamos dar início estudando o primeiro tópico, o umbral ou a crosta terrestre, que em verdade são a mesma coisa e eles simplesmente são uma parte do plano astral, ou seja, uma parte daquela piscina de energia metafísica que eu descrevi na palestra passada, mas localizada bem próxima da Terra, literalmente encostado na gente. E esse lugar é destinado aos seres humanos e híbridos que em vida praticam maldades, mesmo que por ignorância, ou que nunca se filiaram a uma egrégora. Gente, como eu não tenho tempo para me aprofundar do jeito que eu queria, façam dessa a primeira chave para entender essa palestra. Tá? Façam dessa a primeira chave para entender essa palestra. No ocultismo funciona diferente das religiões. Sabe, você tem que se policiar, mesmo que você tenha feito maldades por inocência. Já comecem estudando por aqui. E como, para que vocês entendam melhor esse processo, nós vamos estudar o segundo tópico, que é o conceito de egrégora, que também é super simples, apesar de não parecer. As egrégoras, elas são similares a cidades, a estados ou países terrestres, mas constituídos de energia metafísica moldada pela força do pensamento dos seus habitantes. A observação que eu faço aqui, é que neste caso, as egrégoras da crosta terrestre, elas têm duas regras que devem ser entendidas obrigatoriamente. Então vamos à primeira. Estas egrégoras são destinadas aos espíritos em erraticidade, ou seja, que estão aguardando a reconfiguração cósmica e a reencarnação. É justamente isso, gente, o que viabiliza a necromancia, que apesar do nome assustador, em outras palavras significa a capacidade de se comunicar com os espíritos
no mesmo grau de evolução em que estamos, mas que estão literalmente desencarnados. Gente, segunda chave para quem quer entender essa palestra com perfeição. Mesmo grau de evolução que a gente, apenas estão desencarnados. Ou seja, eles ainda devem reencarnar, ainda tem coisa para eles aprenderem, não são diferentes de nós. Só não tem as limitações da matéria. Segunda regra, o ingresso em tais egrégoras é permitido por grau de evolução cósmica, afinidade de inspirações pessoais e sintonias vibratórias, né? Então, esse é um conceito simples de entender, né? Mesmo grau de evolução, entende? Mesmas aspirações pessoais, ou seja, uma egrégora formada apenas por médicos, né? E sintonia vibratória, o exemplo mais fácil de vocês entenderem é o do rádio. Imaginem que tem várias estações de rádio sendo vibradas por diversas antenas, e essas ondas vibratórias, elas estão num mar de outras ondas, sendo emitidas por seres humanos, por híbridos, por aparelhos eletrônicos. Mas quando eu sintonizo em uma frequência vibratória, eu passo a escutar apenas uma única rádio, uma única estação. A egrégora, ela tem essa mesma chave, né? Porém, agora vem a cereja do bolo, né? E porque, por fim, vale ressaltar que apesar de algumas egrégoras contarem com o auxílio de espíritos mais evoluídos, geralmente ocupando cargos de liderança e que não reencarnam mais, a maioria dos seus habitantes estão em erraticidade por um motivo, né? É porque seus espíritos ainda estão muito ligados à existência da matéria. Então, gente, terceira busca para quem quer entender essa matéria com perfeição, porque eu não tenho esse tempo para aprofundar aqui. Entende? Vocês têm que entender que se tiver uma criatura que não reencarna mais em uma egrégora do umbral, mas porque ela realmente evoluiu, ela não pertence ali, ela está ali trabalhando. As egrégoras no umbral, na crosta terrestre, elas existem exatamente por quê? Porque os habitantes dela, eles estão habituados a zilhares de existências na matéria. É a única forma de existência que eles conhecem ainda. Então, mesmo quando eles desencarnam e ainda têm que reencarnar, eles montam essas cidades similares ao que eles tinham na Terra, porque é a única forma de existência que eles têm. Esses outros, quanto mais se afastam da matéria, mais diferente fica o tipo de egrégora, né? Então, guardem esse conceito, né? Porque é justamente esse conceito que vai fazer vocês fugirem das distorções da suposta teurgia enoquiana, que é o quê? Entender que existem espíritos na crosta terrestre que não fazem parte dessas egrégoras. Fator que nós vamos compreender melhor no terceiro tópico, as falanges da fraternidade negra. Ou seja, espíritos que são malignos por opção e que vivem juntos sob o único propósito de sugar energia dos ignorantes, sejam eles bons ou ruins, para o seu próprio benefício. Gente, prestem atenção nisso. Se você está encarnado e você é uma pessoa de bem, é uma pessoa bom caráter, mas é leigo, você ainda está sujeito ao assédio dos seres da fraternidade negra. Mesmo sendo bom, entendam isto. Dando sequência, esses seres, eles abrem mão das suas reencarnações por meios naturais para se manterem na metafísica, o que os permite assediar os encarnados sem resistência por parte da maioria dos mesmos. Então, gente, entendam, esses seres dessas falanges, eles não são maiores que nós. Eles deveriam estar reencarnando, eles ainda têm coisa para aprender na matéria. Mas quando eles se mantêm na metafísica, eles conseguem assediar o leigo. Por quê? Porque se ele vem e joga um copo numa parede, você vai ficar com medo, você não sabe o que é. Se você não fosse leigo, você poderia intuir, ó, não é mais forte que eu. Entende? Dando sequência, apesar desses seres possuírem uma hierarquia, eles não formam egrégoras, pois eles vivem sobre uma eterna competitividade proporcionada pela lei do mais forte, fator que os impedem de colaborarem uns com os outros por períodos prolongados, como fazem os espíritos da fraternidade branca. Então, o que acontece aqui, gente? Essas falanges, elas não formam egrégoras. Por quê?
Porque quando eles trabalham juntos é por conveniência. Não existe respeito, colaboração, existe medo. O que é mais respeitado é porque ele é mais forte. E está um querendo puxar o tapete do outro, todo mundo está querendo ser o líder. É diferente da fraternidade branca, que quando ela coloca uma egrégora e fala assim, ó, você vai ser o governador, os outros falam, ô meu irmão, parabéns, é seu mérito. Você vai ser... Eles não conseguem. Então se eles formassem uma egrégora, uma cidadezinha, seria um caos. Então eles não formam, né? Sendo assim, eles se dividem em falanges temporárias que se assemelham a pequenos exércitos dedicados a mentir, manipular e roubar energia enquanto travam guerras silenciosas entre eles mesmos. Finalizando esse tópico, se faz necessário entender que, mesmo não formando egrégoras, tal como todos os espíritos desencarnados, eles moldam energia metafísica através do seu pensamento, criando cenários assustadores em seu território em comum. Por esse motivo, os desencarnados que não fazem parte de uma egrégora se deparam com lugares horríveis quando vão para um umbral, ou seja, a gente imagina, tal como eu descrevi, o umbral não era para ser ruim. Ele é um espaço no astral do lado da Terra. Só que quando você chega, ele tem esferas de energia que são essas egrégoras, e os espaços vazios é onde estão essas falanges, e eles moldam aquele cenário. Então, se você desencarna e não vai para uma egrégora, você se depara com aquele cenário assustador. Foram eles que criaram. Entende? É isso que justifica. Bem como é isso que justifica o efeito contrário, que será explanado no próximo tópico, as egrégoras benignas da crosta terrestre. Pois sempre que um espírito faz parte de uma egrégora antes de desencarnar, ao assumir o estado de erraticidade, ele irá para a mesma, evitando o umbral. O maior exemplo que nós temos desse tipo de egrégora está no Espiritismo, com a egrégora Nosso Lar, localizada no astral, mas literalmente muito próximo ali do Rio de Janeiro. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui? O irmão Tarsis está usando a egrégora do Nosso Lar para fazer apologia ao Espiritismo? Não. O irmão Tarsis está usando a egrégora do Nosso Lar porque ele acha que tudo que se diz no Espiritismo está certo? Também não. Então, por que você usou isso, irmão? Usei porque a egrégora Nosso Lar, ela tem livro, tem filme, tem livro que acontece nela, tem livro que fala sobre ela, então você vai ter material de estudo para entender o que é uma egrégora. Mas existem vários tipos de egrégora. No caso da egrégora Nosso Lar, para vocês entenderem, o que acontece? Eram espíritos que, em vida, eles eram espíritas, e quando eles desencarnam, eles vão para essa egrégora fazer um trabalho em comum, que é andar pelo umbral, resgatando as pessoas que estão lá, levando para a egrégora deles, tratando para quando elas reencarnarem, elas terem consciência de que elas têm que se filiar a uma egrégora, que elas não podem ser mais leigas, que elas têm que fugir dessa questão do umbral, né? E agora que vocês sabem disso, eu trago uma coisa que é muito melhor, muito mais fácil de entender, que é a egrégora do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Sim, nós, não pensem vocês que não. Nós temos uma egrégora no círculo esotérico da comunhão do pensamento, no umbral, formada por membros do círculo esotérico em vida, que estão aguardando para reencarnar. Temos egrégoras em planos de existência maiores, planetários. E é aqui que eu considero o maior dos segredos, porque assim, é aqui que sem dúvida está a maior dádiva de participar do círculo. É estar vinculado aos grandes mestres da nossa cultura enquanto evoluímos cosmicamente, né? Findando esse tópico, eu digo que tal como a fraternidade negra pode agir entre os encarnados, os espíritos dessas egrégoras benignas também têm esse atributo, ou seja, entre outros benefícios, fazer parte de egrégoras é literalmente a defesa dos ocultistas. Então eu não tenho muito tempo para explanar, mas vou tentar passar para vocês. Imagine o seguinte, você faz parte de uma egrégora enquanto está encarnado. Essas falanges vêm para assediar você e elas estão desencarnadas. Só que você faz parte da egrégora. Esses membros da sua egrégora desencarnados vão chegar ali e falar, aqui não. Ele está com a gente está de igual para igual, estamos te vendo. Fora isso, eles podem passar conhecimento para você. Então, olha quanta coisa
a gente tem quando entende isso, né? E aí eu pergunto, perceberam que está tudo conectado? E como começamos a entender as bases da suposta teurgia enoquiana? Suposta teurgia enoquiana por quê, gente? Porque teurgia é a arte de se relacionar com anjos. 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 Ou seja, forças celestes que foram as primeiras criadas pelo grande Deus primordial. Elas não tiveram forma encarnada, pelo contrário, elas participaram da construção do nosso plano de existência. Se você não está fazendo isto, não está estabelecendo essa conexão, você não está praticando teurgia. Você está dizendo que a teurgia enoquiana não existe, irmão? Não. Estou dizendo que existe um motivo para ela ter o nome de teurgia enoquiana, que nós vamos ver em outra palestra. Porém, eu quero que vocês entendam que ainda que vocês estiverem se conectando a espíritos da fraternidade branca, que não reencarnam mais, que são mais evoluídos e que vão te ajudar, eles não são anjos. Porque quando você pratica a teurgia enoquiana corretamente, dá resultado, né? Não cai no engano das pessoas que me procuraram, né? Dito isso, vamos caminhar para outro conceito que gera grandes distorções, mesmo entre os iniciados e ocultistas, infelizmente, que é o guardião do umbral. Sem dúvida, são raros os ocultistas iniciados que conseguem responder a pergunta que é simples, que é: quem é o guardião do umbral? E não é por menos, pois o guardião do umbral não é um ser em específico, mas sim um conceito, um termo que designa todos os espíritos que impedem a evolução cósmica dos outros. Em outras palavras, representam todos os espíritos que integram as falanges da fraternidade negra. E querem um choque do ocultismo? Querem uma reflexão para quem vai estudar essa palestra? Toda vez que você estiver impedindo a evolução cósmica de alguém, você está agindo que nem um guardião do umbral. Você está agindo que nem um membro da fraternidade negra. Você tem que se policiar quanto a isso. Quando o assunto é reforma íntima, lógico. Todavia, existem alguns líderes de falanges que são tão antigos que, devido à força que eles desenvolveram agindo sobre esse tipo de existência, eles se tornaram temidos ao ponto de serem comumente chamados de o guardião de umbral, né? Porém, percebam que se tratam de mais de um espírito, o que, seguindo essa lógica, torna correto dizer os guardiões do umbral. Gente, eu estou com o tempo estourando, então eu não posso dar uma profundidade maior, então entendam. Eu vou passar as chaves para vocês do que significa enfrentar o guardião do umbral e atravessar um umbral. Vocês hoje vão entender esse conceito. Se você tiver encarnado, enfrentar o guardião do umbral para você significa o quê? Porque toda ordem, toda religião fala isso para você, mas será que você entende o que você está fazendo? Entende na teoria e na prática. Na prática, se você tiver encarnado, enfrentar o guardião do umbral significa ter a capacidade de projetar, andar entre essas egrégoras sem ser assediado por essas falanges, porque elas vão estar lá. Atravessar o umbral significa estar pronto para não reencarnar mais. Estar numa egrégora planetária, longe do umbral, e se vir para trabalhar. São essas as chaves, né? E por que eu faço questão que vocês entendam isto? Por que eu faço questão que vocês entendam isso? Porque agora vem o mais importante, que não é saber quem são os guardiões do umbral, mas sim porque eles não querem a evolução cósmica dos outros espíritos. Fator que possui uma resposta muito simples. Eles não querem que os outros espíritos evoluam, porque todas as egrégoras planetárias do astral, ou seja, as existências em orbes mais evoluídas que a Terra, são formadas por espíritos mais evoluídos que eles, né? Diante disto, eis o motivo. Os espíritos dessas falanges não têm força contra esses seres, o que equivale a dizer que eles não serão capazes de se alimentar dos mesmos, nem de conter suas investidas para ajudar os encarnados e desencarnados da crosta. Entendam a chave. Eu devo estar com o tempo estourando, então entendam a chave. Se eu impeço você de entrar para uma egrégora, é menos um espírito mais forte que eu. Por quê? Tal como eu falei para vocês, esse desencarnado ainda tinha que reencarnar. Ele tem coisa para aprender. E o outro evoluiu realmente. Então, quando coloca um diante do outro,
A hora que esse aqui tenta assediar, o outro vira para ele e fala, olha, meu querido, quando eu estava reencarnando ainda, que eu vinha para a metafísica, eu aprendi esse truque aí, só que eu conheço alguns que você não conhece. Eu estou mais evoluído que você, então entendo. Impedir as pessoas de evoluírem é ter menos um mais forte que eu, ter menos um que eu não consigo me alimentar dele, e ter menos um que é capaz de ajudar os terrestres a mudarem o quadro. Entende? Por isso que eles agem dessa forma, né? Conclusão: impedir que os terrestres façam parte de egrégoras é como manter um grande gado que será utilizado para consumo próprio e evitar que mais espíritos atravessem o umbral. Agindo assim, eles reduzem também o número de espíritos que são mais fortes que eles, bem como espíritos com capacidade de ajudar os terrestres a reverterem esse quadro. Agora que vocês sabem disso, vem a importância do tema que nomeia a palestra sendo explanada nesse tópico, a reforma íntima. Pois é aqui que nós entendemos o conceito mais profundo do Dharma, que também é distorcido nas ordens e nas religiões, e eu não tenho tanto tempo para falar sobre ele, nos dizendo que o Dharma e a reforma íntima é muito mais do que vocês acreditavam. Ele nos diz que o seguinte, que efetuar a reforma íntima é se tornar digno da ajuda desses espíritos planetários do astral, ou seja, literalmente mais evoluídos que a maioria de nós e qualificados para fazer parte de tais egrégoras, porque aí a gente vai estar se qualificando para atravessar o umbral. E aqui, novamente, eu digo, não basta entender o que é reforma íntima, o que é Dharma, né? Pois isso não garante a sua conexão com os espíritos planetários, nem garante o seu ingresso para egrégoras, mas sim, o que te ajuda é botar em prática essa reforma íntima, fazer de fato essa conexão, porque a observação que eu faço aqui é que eis aqui o maior motivo dos diversos fracassos dos participantes de teurgia enoquiana que me procuraram ou que nunca me assistiram aqui, estão falhando no mesmo motivo, pois não cumprir os requisitos necessários à real conexão é o que abre as portas para o mestre da enganação. Lembrem disso. Se eu não cumpro o requisito para a real conexão, eu estou abrindo a porta para o mestre da enganação, um membro encarnado ou desencarnado da falange da Fraternidade Negra. Estou com o tempo explodindo, é a última coisa que eu vou tentar ensinar. E porque eu não posso me aprofundar, mas assim, entendam. Aí o irmãozinho e a irmãzinha falam, vou praticar teurgia enoquiana, eu vou invocar anjos. Note que, só porque teurgia enoquiana começa com teurgia, ele acha que está invocando anjo. Ou seja, ele já está todo errado, ele não sabe o que ele está invocando, por quê, mas foi lá para fazer uma ritualística. Entende? E aí o que acontece? Esse irmão e essa irmã, eles acham que anjo é bicho de estimação. É assim, anjo, eu quero um trabalho, vem cá, vem, pega lá para mim. Ou então eles acham que dá para comprar o anjo, que o anjo é comerciante. Olha, anjo, eu vou te dar tal coisa e você me dá aquele trabalho, eu entrego para você em tal lugar. Gente, vocês têm noção de com quem vocês estão falando, das forças que são, que eles foram os primeiros? Que não adianta você fazer promessa, não vou falar palavrão, não vou beber, não vou fumar. Melhor para você é você que está evoluindo. Você que precisa de mim, não eu de você. Esses seres podem te ajudar, mas não vai ser fazendo no teu lugar. Vai ser te passando conhecimento para que você evolua e faça. Entende? Porque quando vocês não entendem isso, vocês também não vão entender que mesmo não sendo anjos, os seres da Fraternidade Branca são que nem eu. Se você me pedir para fazer alguma coisa para você em detrimento do teu próximo, eu não vou fazer. E eles também não. E aí, um monte de membro da falange da Fraternidade Negra vai estar aqui, ó, esperando te darem um não. Sabe por quê? Porque a hora que você receber um não, ele vai falar assim, eu sou o Xabalabael, eis aqui seu anjo, e você vai escutar aquela voz vindo do nada, vai ficar todo tremido, impressionado, e vai se esquecer que um desencarnado pode fazer isso. Me prova que você é meu anjo. Olha ali, ó. A caneta voa, desenha um pantáculo para você. Xabalabalabael, seu anjo. Gente, vocês se esquecem que o ser humano, se estudasse telecinese, também ia mexer aquela caneta. Se você tivesse desencarnado, você também ia mexer aquela caneta.
Ele não é anjo. Se materializa para mim, ele é energia, ele se materializa na forma que ele quer. E é aí que você é enganado, porque esse sim vai chegar e falar o que você quer. E pronto. Ele te enganou, você vai ser manipulado por ele ali. Gente, na próxima palestra, eu trarei assuntos como praticar a reforma íntima, evolução planetária, egrégoras planetárias e muito mais. Mas por hora, eu apenas preciso que vocês estudem o conteúdo de verdade e contem com a minha ajuda para isso se precisarem. Ah, irmão, você demora para responder. Sim, está difícil conciliar a vida profana com o que eu amo, que é isso aqui, minha vida cósmica. Entende? E ainda assim eu respondo todo mundo, mas mandem a sua mensagem porque não vai passar em branco. Prometo. Mas eu quero que vocês estudem de verdade, porque nas próximas palestras vai ter link com esta, né? E nunca se esqueçam, não existe religião, ponto de vista cultural, ordem iniciática e poder aquisitivo superior à verdade. Então conheçam a verdade, que a verdade vai libertar todos vocês. Boa noite para todos, e eu deixo com vocês minhas sinceras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça.